Olha, se tem uma coisa que é realmente frustrante é você perder uma venda no momento do fechamento. Principalmente quando você sabe que você fez todo o processo de maneira correta, de maneira perfeita, mas só perdeu a venda porque não sabia como fechar. E isso é realmente frustrante. Então o que eu fiz? Eu preparei esse vídeo aqui com 5 técnicas de alta conversão que eu tenho certeza que vão te ajudar e muito, tá? Muito bem. Falando em fechamento, eu quero primeiro tocar num outro assunto relevante, depois você vai entender o porquê, que é a inteligência emocional. Pô, o que tem a ver a inteligência emocional com o fechamento da venda? Olha que interessante isso. Quando se fala em inteligência emocional, uma das características dela é você reconhecer quais são os sentimentos e as emoções que podem aparecer durante uma situação X e o que você vai fazer com essa emoção e com esse sentimento. Tá? Sendo que emoção é uma coisa, sentimento é outra. Eu não vou entrar muito em detalhe agora porque eu vou gravar um vídeo falando sobre inteligência emocional em vendas. Talvez seja o próximo. Mas só para dar uma introdução. Quando se fala em emoção, nós estamos falando em pelo menos 4 emoções básicas do ser humano, que é a alegria, o medo, a raiva e a tristeza. Essas são as 4 emoções básicas. Tá. Quando você, agora falando do nosso setor de vendas, quando você trabalha sem conhecer técnica nenhuma, como por exemplo, você está fazendo um atendimento ao cliente, você está fazendo uma negociação e você não usa técnicas, você usa a sorte, o vai que dá, é muito comum durante todo o processo você sentir medo. Você tem medo, você fala, não sei se vai dar certo, se não vai. Então você já começa com uma das emoções básicas do ser humano, medo, medo, medo. Quando você consegue fechar a venda, você teve sucesso naquela negociação, etc., o que você sente? Alegria, ótimo. Só que quando você perde a venda, o que acontece? Tristeza e raiva. Agora veja. Você já começa o processo com medo porque você não sabe o que você vai fazer. Se por acaso der errado, e quando você não tem técnica, pelo menos 80% das vezes vai dar errado, você vai sentir raiva e tristeza. Tá. Agora multiplica isso pelo número de clientes que você atende durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante a sua carreira. O que acontece? Você passa a maior parte do tempo sentindo medo, raiva e tristeza. Por não saber exatamente como agir tecnicamente dentro de um processo de vendas. É claro que não é só o fechamento. É todo o processo. Mas estamos falando aqui especificamente do fechamento. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo com essas 5 técnicas de fechamento, para que pelo menos você não tenha medo de entrar numa negociação, não tenha medo de partir para o fechamento, porque você isolando já o medo, o que acontece? Primeiro que a tua taxa de conversão, o ticket médio, eles vão aumentar a tua lucratividade, você sabendo o que você está fazendo, pelo menos com essas técnicas, tudo vai ficar muito mais fácil. Então, teoricamente, você vai sentir muito mais alegria. E por acaso, se você perder a venda por algum motivo, você vai entender exatamente o que aconteceu. Peraí, eu fiz tudo certo, apliquei o fechamento certo, não deu. Você vai conseguir identificar, talvez esse cliente não era um cliente, ele era só uma pessoa, mas ela não estava disposta a pagar, não tinha dinheiro para pagar, enfim. Você consegue identificar isso e reverter ao seu favor. Se usa como um aprendizado. Entendi o que aconteceu, na próxima você se corrige dentro das técnicas que você aprende e você tem muito mais facilidade de obter sucesso. Por que eu estou te falando isso? Porque tem uma palavrinha da moda agora que é a resiliência. Não, o vendedor tem que ser resiliente. Resiliente é o escambau. Resiliente é o escambau. O vendedor, quando perde venda, ele perde salário. O vendedor não é um outro tipo de profissional que, independente de qualquer coisa, ele tem um saláriozinho dele garantido no final do mês. Não. Ele sabe que o dele está na reta. Ele sabe que se ele perder a venda, ele perde o salário. Ele trabalhou
à toa. Ele trabalhou de graça. E para a empresa também é péssimo isso, porque a empresa não, o vendedor não vendendo, a empresa também não ganha. Então você fala, e tem que ter resiliência, desde que você entenda o que é resiliência. Porque resiliência é uma palavra que vem da física, que é a capacidade que alguns corpos têm de voltar ao seu estado original depois de sofrerem algum tipo de pressão. Você pega um elástico, você puxa o elástico, você solta ele e ele volta ao seu estado normal, depois de uma pressão exercida, certo? Isto é resiliência na física. Agora, quando se fala em resiliência emocional, significa a capacidade que você tem de se adaptar a uma situação, e já prever como é que você vai resolvê-la. Você não deixar com que as suas emoções básicas, raiva, medo, tristeza, influenciem no processo. Agora, como é que você faz isso? Quando você sabe o que você vai fazer, quando você conhece as técnicas. Aí sim, se acontecer algum problema de você não ter conseguido, por exemplo, fechar uma venda, você consegue, através da resiliência e do conhecimento técnico, voltar ao seu estado e não deixar com que as emoções te aflijam. Falar, não, peraí um pouquinho, eu sei o que aconteceu. Eu preciso corrigir isso aqui para a próxima, pronto, acabou. Mas esse negócio de resiliência, não, eu perdi a venda, tudo bem, na próxima eu faço, isso não é ser resiliente. Se você não sabe o que você vai fazer para se corrigir na próxima, você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, você não é resiliente, você é apenas o João Bobo. Que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e não sabe o que você vai fazer. Você vai levar porrada até quando? Então, a resiliência, ela te cobra técnica. Não, eu vou me adaptar ao processo porque eu sei como me adaptar. Eu sei como me adaptar. E tem mais um detalhe. Eu sei que eu estou demorando um pouco para chegar na parte do fechamento, mas eu quero que você entenda por que eu resolvi gravar esse vídeo. Você perde uma venda, perde duas, perde três, perde quatro, perde cinco, perde seis. Chega uma hora que você começa a achar que isso é normal. Não, mas faz parte do jogo você perder vendas. Ok? Você não vai conseguir fechar 100%. Seria ótimo se conseguisse. Mas é muito difícil você fechar 100% das suas vendas. Só que, quanto que você conseguiu converter? Não, atendi 10, vendi para 2, tá ótimo. Tá ótimo? Tá péssimo. Vendi para 3, tá péssimo. Só que quando você vai perdendo, isso vai tornando um hábito, é costume. Você fala, mas é assim mesmo. Não, não é. Não é. Aí cai, levanta e não sabe o que fazer para não cair mais. Isto é resiliência. Não é cair, porque tem até aquela... Aqui a internet é incrível, né? Porque fica passando... Tem um videozinho que tá passando aí do filme do Rock, eu não sei qual Rock que é, tal, que o Rock tá conversando com o filho dele e ele fala, mas a vida não é o quanto você bate, mas sim quantas vezes você consegue levantar, não sei o que lá. Aí você fala, não, então eu vou cair, mas depois eu levanto. Que cair e levanta o quê? Você não tem que cair. Agora, para não cair, você tem que saber como utilizar a ferramenta. Eu gosto de tocar nesse assunto aqui porque, entenda, você acorda cedo, vai trabalhar, tem seus objetivos, tem suas metas de vida, e é através do seu trabalho que você vai conseguir isso. Se você tem um problema emocional, de raiva, de tristeza, de medo, e às vezes de alegria, a sua vida vai ser inteira com pouquíssima alegria e o resto do tempo com medo, raiva e tristeza. Então, quando você sabe o que você está fazendo, peraí. Não que você não vá sentir essas emoções, porque ela é básica do ser humano, mas pelo menos você tem controle dela. Você fala assim, não, fiquei com raiva porque perdi a venda, mas eu entendi o que aconteceu aqui. Na próxima eu me corrijo, e assim por diante. Você vai crescendo profissionalmente. Para você não cair no erro, repito, de ficar achando que é comum. Não, perdi vendas. Perdi, normal. Não, que normal o quê? Pode ser comum, mas não é normal. É porque é bem diferente, né? Comum é porque acontece muito, mas normal não é. Então, só quis fazer essa introdução para... Se você... Espero que você não esteja nessa situação de perder vendas e achar que isso é normal. Porque não é normal. Não é normal.
É a mesma coisa que o médico falasse assim, não, mas paciente morre mesmo, é normal. Sim, mas e aí? Você não vai fazer nada para tentar salvar a vida dele? Claro que vai. É a mesma coisa. Você não vai fazer nada para tentar salvar a venda? Vai. O quê? Igual o médico, ele não usa as técnicas dele. Você tem que usar as técnicas de vendas também. Mas, vamos lá. Vamos partir para as técnicas. Essas técnicas que eu vou te passar, eu vou fazer questão de passar a técnica e depois explicar exatamente o que acontece durante a técnica, para que você entenda e fale, ah, é isso? Porque senão é simples. Eu te passo a técnica aqui, eu falo assim, ó, fale a frase tal. Aí você aprende a frase, vai lá, fala. Não sabe por que deu certo, não sabe por que não deu certo. Então eu quero fazer com você aqui um estudo da técnica. Não é falar por falar, é um estudo da técnica, o porquê que ela funciona, porquê que ela dá certo, porquê que ela dá errado. Legal? Muito bem. Eu aconselho que você pegue um papel, uma caneta e tal e anote isso, com as suas palavras mesmo, para você entender. Porque a gente grava mais na memória quando a gente mesmo escreve. Vamos falar da primeira técnica? Quando a gente vai escolher alguma coisa, quando a gente tem que tomar uma decisão, você pode perceber que existem decisões que são bem fáceis de serem tomadas e algumas decisões que são mais difíceis, algumas bem difíceis. Então, se você tiver aqui no mercado comprar um quilo de arroz, é uma decisão quase que automática. Você não escolhe muita coisa, uma pasta de dente e tal. Só que na hora de tomar uma decisão em relação a que faculdade que você vai, destino de viagem, se você vai casar ou não, com quem que você vai casar, são decisões que são mais demoradas, elas precisam ser mais pensadas. Muito bem. Qual é a diferença entre uma decisão demorada e uma decisão rápida? É o número de variáveis. Pois é. Quanto maior o número de variáveis, quanto mais variáveis tem, mais demorado é. Quanto menos variáveis, mais rápido é. Então, partindo deste princípio, o que é interessante num processo de vendas? Que o cliente demore para se decidir ou que ele decida mais rápido? Que ele decida mais rápido. Legal? E aí é que entra essa técnica de fechamento que a gente pode chamar ela de reducionismo. Reducionismo. O que você vai fazer? Quando uma venda ou um processo de tomada de decisão de compra envolve muitas variáveis, o que você tem que fazer? Você tem que tirar a maior parte das variáveis e escolher no máximo 2 ou 3 e evidenciar essas 2 ou 3 para o teu cliente. Agora a gente vai para o exemplo e tudo vai ficar muito mais simples. Então vamos partir assim, vamos fazer aqui um exercício. Você trabalha em uma concessionária de automóveis. Pode ser qualquer coisa, mas eu vou usar aqui um exemplo, uma concessionária. E você atende um cliente, conversando com esse cliente, você percebe que ele quer comprar um carro para trabalhar com aplicativos. Ele vai trabalhar com Uber, 99, esse tipo de aplicativo. Muito bem. E aí você conversou tal e você percebeu que para ele é importante nesse momento o quê? Conforto, é fundamental, e economia. É claro, conforto e economia, fazem todo sentido. Muito bem. O que você vai fazer? Quando alguém vai comprar um carro, existem outras variáveis aí. Potência de motor, preço de seguro, preço de revenda, cor do carro, ano do carro, tamanho do porta-malas, se vem com ar-condicionado, se tem airbag. A coisa vai, né? Tá. Você conversou com o cliente, você entendeu que ele vai trabalhar com o aplicativo, que economia e conforto são importantes para ele? O que você vai falar para ele? Fala, olha, seu cliente, como o senhor vai trabalhar com o aplicativo, eu sei que existem muitas variáveis na escolha de um carro. Eu sei disso. Só que 90% de importância no caso de pessoas que vão trabalhar com o aplicativo são o conforto e a economia. Por quê? Porque o senhor vai trabalhar o dia inteiro com o carro. Então, se ele não for confortável, o senhor pode ter até um problema de coluna. Se ele não for econômico, o senhor vai trabalhar o dia inteiro para pagar o carro, combustível e etc. Então, é claro que todo o resto é importante, mas essas duas, elas são de vital importância. Muito bem. Se o senhor estivesse procurando potência de motor, preço de seguro, tamanho de bagageiro,
e etc, 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 eu apresentaria um outro carro para o senhor. Mas no caso de conforto e economia, este aqui é o modelo mais indicado. E eu vou te dizer mais. Eu tenho uma cartela grande de clientes que também trabalham com aplicativos. E 100% desta minha cartela de clientes para trabalhar com aplicativo opta por este modelo aqui. Ponto. Vamos dissecar o que aconteceu aqui. Realmente, a escolha de um carro ela tem muitas variáveis. Tá. O que você falou para o seu cliente? Seu cliente, eu entendi quais são as suas necessidades, conforto e economia. E você vai dizer que 90% do que realmente é importante, das variáveis importantes para aquele cliente em específico, é o conforto, é a economia. Só que você sabe que o resto é importante. Aí o que você faz? Você vai falar assim, se o senhor estivesse procurando potência de motor, etc, 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 ou seja, você está evidenciando coisas que não são importantes. Você está falando para ele o seguinte, eu entendi exatamente o que o senhor precisa e eu já entendi exatamente o que o senhor não precisa. Isto aqui, o senhor não precisa. Se precisasse, eu mostraria outro carro. Aí você volta e reforça novamente. Mas em se tratando de conforto e economia, este carro aqui, indiscutivelmente, é a melhor opção. Inclusive, aí você vai usar uma coisa chamada gatilho mental da prova social. O que é isso? Quando muitas pessoas dizem que algo é bom, as pessoas têm uma tendência natural a acreditarem e seguirem aquilo. É aquela história do restaurante. Você vai no restaurante, o restaurante está absolutamente vazio, você dá uma freada, você não entra, você fala, nossa, está tudo vazio aqui. Se o outro do lado tiver com gente, tá cheio ali e tal, você tem preferência por ir por outro. Agora veja, se você não conhece nenhum dos restaurantes, você não sabe qual prato é melhor. Só que a prova social tem gente lá, você vai lá. Neste caso, quando você fala que você tem uma cartela de clientes que também optam por esse carro, olha, 100% dos meus clientes que trabalham e tal, o que você está falando para esse cliente? Ó, todo mundo compra esse. Isso tudo é inconsciente. O senhor vai arriscar comprar outro? O que o cliente pensa? Isso tudo é muito rápido, tá? E é inconsciente. Ele fala, esse vendedor entendeu exatamente o que eu preciso, ele entendeu exatamente o que eu não preciso, ele acabou de me falar que tem um monte de gente que opta por esse. Se eu discordar dele e dos outros e tomar uma atitude diferente e der errado, a culpa é minha. Quem é que gosta de levar a culpa de alguma coisa? Ninguém. Então, resumidamente, o que você fez? Reduzir todas as variáveis a 2 ou 3 no máximo. Falei para o cliente que eu sei quais são as outras variáveis, mas que essas outras variáveis não são importantes. E ainda falei para ele que eu tenho um monte de cliente que opta por esta opção aqui. Se ele quiser escolher outra, você também tem. Você não está se negando. Mas, se não for o ideal, se não é o adequado, se não der certo, a culpa é dele. Olha essa técnica. Essa técnica é fantástica. Se ela cabe no teu negócio, aplique essa técnica. Faz um estudo dela, anota como é que eu posso aplicar essa técnica no meu negócio, evidencia. Lembra que você tem que conversar com o cliente para entender o que ele precisa, para não correr o risco de você oferecer aquilo que você quer oferecer e não o que ele precisa, né? No caso, o vendedor, não, esse cliente tem um carro que tem uma potência enorme, daí você tem que perguntar, entendi o que é importante para ele, evidencia isso. Legal? É uma técnica fantástica. Agora você sabe o porquê. Eu não vou só te passar a técnica. Fala isso. Não, escreve na internet. Técnica de venda, aprende lá, aplica, dá errado, não sabe por que deu errado. Então aqui você vai entender o porquê da coisa. A gente vai a fundo. Vamos para a próxima técnica, que é a técnica do tem, mas acabou. É uma técnica fantástica também. Se couber no teu negócio, aplica, porque ela é realmente fantástica. E ela é bem simples de ser aplicada. As pessoas elas têm o costume de valorizar aquilo que é mais difícil. Tudo aquilo que é mais fácil, parece que a gente não dá tanto valor assim. É fácil, não tem graça, não tem valor. Essa técnica parte desse princípio. Você recebeu o cliente e tal, o cliente falou, eu precisava de tal coisa. Você fala, seu cliente, eu acho que eu vendi
a última peça que eu tinha faz 5 minutos. Acho que acabou. Eu acho que não tem mais nem no estoque. Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que não tem mais. E pior, hein? É uma peça difícil de achar. Mas eu vou ver pro senhor. Aí você vai ver. Aí você volta com a peça na mão e diz assim, eu acho que era do senhor mesmo, porque era a última peça que tinha em estoque. Eu nem sei quando eu vou receber mais. E entrega para o cliente a peça. Você acha que o cliente vai parar, pensar, perguntar, vai em outro lugar, vai fazer pesquisa? Quando você fala para ele que não tem, que talvez se tiver, está no estoque, e você vai lá e fica 1 minuto procurando, 2, 3, você coloca o cliente no estado de tensão. Você está utilizando aqui um gatilho chamado gatilho mental da escassez. No caso, o gatilho mental da escassez de produto. Olha, esse produto não tem assim. Não tem disponível toda hora. Não é todo mundo que tem isso. É escasso. Logo, se fosse fácil, o cliente falava assim, tá, quanto custa? Ah, vou pesquisar tal. Mas quando você faz isso, você elimina isso. Essa busca pelo cliente. Porque ele vai ficar tenso, ele vai falar, pô, só tem um. Se só tem um, é meu. Porque é escasso, não é fácil. É mais difícil. Aí eu quero. É uma técnica fantástica. Se couber no seu negócio, olha, aplica, porque é impressionante essa técnica. Tá? Só vê se ela cabe aí no tipo de produto e de serviço que você oferece. Legal? Bem fácil essa. Vamos para uma próxima? Eu adoro essa técnica. Adoro. Principalmente quando o cliente fala assim, tá caro. É difícil o cliente falar isso, mas às vezes ele fala, tá caro. Ah, eu não sei, sabe? Fica dando desculpinha. Fala, tá caro mesmo? Vamos ver se tá caro. Essa técnica você pode chamar ela de técnica da batata quente. Fica mais fácil de lembrar. O que é batata quente? Batata quente é aquela brincadeira de um passar uma batata quente pro outro e você não vai segurar a batata, porque ela está quente. Aí você passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, tal. Inclusive essa brincadeira é utilizada até para desenvolvimento motor, de criança, esse tipo de coisa, tal. Só que quando a gente fala de batata quente no sentido comercial, significa você jogar um problema que é seu na mão do outro, da outra pessoa. Eu tenho uma batata quente, eu não quero queimar as minhas mãos, eu vou jogar na mão de outra pessoa e ela que se vire com a batata. Quando um cliente fala para você assim, tá caro, mas eu queria pagar algo mais, eu queria algo mais barato, esse tipo de coisa, e você fala, pô, mas será que esse cliente está sem dinheiro mesmo para comprar? Ou ele está pechinchando, quer ganhar um desconto, alguma coisa? Eu vou dizer para você que 99% das vezes é pechincha, porque é costume do brasileiro fazer isso. Aí você vai usar a técnica da batata quente. O cliente não jogou uma batata quente na sua mão? Sim, tá caro, mas a batata é dele, ela não é sua. Quem acha caro é dele, problema dele. Ele que não tem dinheiro para pagar, não é problema seu. O seu problema é fazer a venda, o dele é pagar. A batata é dele. Quando ele joga a batata na sua mão, o que você vai fazer? Você vai devolver a batata para ele, só que mais quente do que ele jogou. E você vai ver que todo mundo faz o contrário. O que geralmente as pessoas fazem quando o cliente diz assim, mas está caro. Não, mas eu vejo se eu consigo um desconto, ou então vai lá buscar um item inferior. Não, esse aqui tá caro, eu tenho esse aqui, ele é mais simplesinho, papapá, papapá. Ainda que você faça a venda, a sua comissão cai, né? É óbvio, se você está vendendo algo mais barato, sua comissão cai. Isso não é bom para você, não é bom para a empresa, não é bom para ninguém. E muitas vezes você oferece esse algo mais barato e o cliente fala, eu entendi, é mais barato, mas não era isso que eu queria. Onde é que entra a batata quente? O cliente diz assim para você, eu te coloco agora o exemplo, fica super simples de você entender. E eu vou usar como exemplo aqui uma cafeteira. Não é necessário que seja um item de valor pequeno. Se você quiser vender apartamentos de 1 milhão, 2, 3, 5, casas, fazendas, não importa. Você pode utilizar essa técnica. É para vender de palito a iate. Ela dá certo. O cliente diz assim para você, no caso da cafeteira. Queria ver uma cafeteira. Tá, tem aqui a cafeteira. Quanto custa? R$100. R$100? Nossa, uma cafeteira, tá caro, né? Então, lembra? O que as pessoas fazem? Tem essa de 80, essa de 50. Você vai fazer o contrário. Você fala assim, seu cliente, eu tenho uma outra cafeteira que além do café, ela também faz um cappuccino, olha, é divino. E eu ia mostrar para o senhor agora. Só que como o senhor falou do preço, eu já não sei se eu mostro mais ou não. Porque ela custa um pouquinho mais caro que essa.
Mas é pouca coisa, custa 130. O senhor teria interesse em ver? Sabe o que acontece? Ele vai falar assim, deixa eu ver. Ué, não estava caro? Aí você vai e mostra a cafeteira lá que faz o cappuccino de 130. O cliente, realmente, né? Essa aqui, além de tudo, ainda faz o cappuccino, né? Fala assim, não, eu tenho um que faz o cappuccino tal, e faz o chá. Custa R$10 de diferença, ó, pega lá a que faz o cappuccino, o chá. Se você tiver que mostrar para o cliente uma máquina profissional que tira 15 cafés por minuto, você vai mostrar. Você não para. Enquanto está todo mundo descendo, você está subindo. Você está proporcionando valor na mente do cliente. Valor. Ele vai olhar aquilo e falar assim, nossa. Ué, se coloca no lugar do cliente. Faz sempre essa brincadeira, se coloca no lugar. Você vai comprar uma cafeteira, alguém te fala assim, olha, com um pouquinho a mais você compra uma cafeteira que também faz cappuccino. Você fala, deixa eu ver, né? E essa aqui também faz chá. E essa aqui é vermelha e vem com um símbolo lindo. Você fala, não tem fim. As pessoas não compram pelo preço. Existem situações que realmente a pessoa compra pelo preço. Mas dá uma olhada no que você tem em casa, vê o que você comprou pelo preço. Poucas coisas. O resto você comprou porque você gostou, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas o preço, ele é importante, mas ele na maioria das vezes ele não é decisivo. Existem outras coisas que são decisivas. Então na batata quente, quando o cliente falar que está caro ou qualquer coisa, você pega o caminho contrário que todo mundo pegou e você sobe. Você imagina isso num apartamento, onde você vai apresentar um apartamento para um cliente de 1 milhão, o cliente fala assim, mas está um pouquinho caro. Fala assim, o cliente, eu tinha um outro apartamento, agora ele é um pouquinho maior que esse, e ele tem uma área com piscina, assim assado, é mais sofisticado, é um prédio mais novo, tal, não sei o que lá, tal. E eu ia mostrar para o senhor, depois desse aqui. Mas ele está ele tem um preço um pouquinho maior que esse daqui, está na casa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Mas agora que o senhor falou do preço, eu fiquei curioso. Se tu tem interesse em ver esse apartamento aqui, eu já posso levar para o meu outro cliente. O que ele vai falar? Deixa eu ver esse apartamento aí. Ué, mas o 1 milhão não estava caro? Aí você vai e mostra um apartamento de 1 milhão e 200 para ele. Aí ele fala, pô, esse aqui realmente, ele tem um preço maior, ele está mais caro. Mas ele é bem melhor, né? Vou ficar com ele. Tá, aí você ganha 5% de comissão. 5, 6%. Joga 5% em cima do valor de um apartamento de 1 milhão e 200. Quanto que isso entra no teu bolso? Se você faz o caminho contrário, eu tenho um apartamento de 1 milhão. Mas tá caro. Tá, então vou mostrar pro senhor um de 800. Aí ele entra no de 800, ele ficou na mente dele ancorado. Lembra do ancorado? Se você não sabe o que é ancoragem, eu já tenho um vídeo falando disso. O que ficou marcado, fixo na mente dele, foi aquele apartamento de 1 milhão. Quando se apresenta o de 800 mil reais, que ele é inferior em algum tipo em algum quesito, é menor, um prédio mais antigo, o cliente fala, tá mais barato, mas aquele outro era bem melhor. E aí ele pode desistir da compra desse de 800 mil e já desistiu da compra de 1 milhão. Então, novamente, você está pegando o caminho inverso. O cliente jogou uma batata quente na mão, devolve a batata quente pelando agora. Não é nem quente, é pelando, arranca a pele. Faz o caminho contrário, quando está todo mundo descendo, você sobe. Fantástica essa técnica. Mas pelo menos agora você entendeu o porquê que ela dá certo. Pelo caminho contrário e porque muitas vezes o tá caro é pechincha. Pechincha. Legal? Isso não significa que nos itens a mais você não vai dar um desconto. Tá, mas você vai dar desconto depois, numa negociação, depois que o cliente já se comprometeu a comprar, né? Não, eu quero esse. Agora nós vamos falar de negociação, mas ele já deixou claro que é aquele que ele quer. Aí é negociar com alguém que já demonstrou que quer aquilo, é muito mais fácil. Não é? Legal. Vamos para a próxima? Essa aqui é fantástica. Na década de 1930, um treinador chamado Elmer Wheeler desenvolveu essa técnica. O que ele fez? No caso, na situação, era um balcão de bar, onde as pessoas chegavam, pediam um copo de leite, na época se pedia, isso nos Estados Unidos, se pedia copo de leite, e ele passou a seguinte instrução para os atendentes: quando alguém pedir leite, você vai dizer o seguinte, o senhor quer com 1 ou com 2 ovos? Veja, o cliente não tinha pedido ovo nenhum, o cliente pediu um copo de leite. E os atendentes
Falaram, e o senhor quer com 1 ou com 2 ovos? O que acontecia? A pessoa falava assim, com 1 ou com 2 ovos? Eu nem sabia que tinha que pôr ovo. Falava assim, põe 1. Põe 2. Essa técnica deu certo? Em uma semana venderam 800 dúzias de ovos. Por quê? Porque o cliente não via outra alternativa a não ser pedir o ovo, ou 1 ou 2. Isso aí chama fechamento da escolha alternativa. O que você está oferecendo para o seu cliente? 2 alternativas. Mas não é alternativa de, o senhor quer isto? Não, é isto ou isto. Não existe a possibilidade de não compra. O cliente já escolheu alguma coisa? Já, no caso, o copo de leite. Você vai oferecer para ele 2 itens adicionais, entre aspas, obrigatórios, de maneira impositiva. E o senhor quer esse ou esse? O cliente fala, mas nem sabia que era... dá esse aqui. Como é que se aplica isso? Vamos supor, você trabalha com perfumes. O cliente diz assim para você, você escolheu lá, fala eu quero esse perfume aqui. Aí você vai dizer assim para ele, legal, tal. E qual desodorante o senhor quer? O neutro ou o da mesma essência? É uma pergunta quase que óbvia, se o cliente vai falar, vou levar o neutro, ou vou levar o da outra essência. Muitas vezes ele vai perguntar, o que geralmente o pessoal mais leva? Porque você causou uma dúvida nele. Então o que ele faz? O que geralmente, o que você me indica? O que o pessoal leva? E aí você encaminha. Tem cliente que ele pode apresentar um certo grau de reatância. André, o que é reatância? Reatância é uma tendência natural que as pessoas têm a resistirem às técnicas de persuasão. Isso é normal do ser humano. Ele pode te questionar. Fala, mas por que? Eu tenho que comprar? E ele te joga essa. O que você responde? Fala, não, mas a maioria das pessoas que compram esse perfume compram um desodorante junto. Mas não é obrigatório. Novamente, o que você está fazendo? Prova social. Olha, todo mundo que compra esse perfume compra um desodorante junto. Se o senhor não quiser comprar, o senhor não compra. Mas saiba que todos compram. O que o cliente fala? Novamente, estou com um especialista na minha frente que trabalha com isso, tem um monte de gente que compra, eu não vou comprar? A probabilidade de erro é maior. E se eu errar, a culpa é minha, porque eles me avisaram. Olha como funciona a mente do ser humano. Então, novamente, quando você tem um produto que o cliente já escolheu e você tem os agregados dele, ofereça de maneira impositiva. Não é quer ou não quer, é o senhor quer este ou quer este. Fantástica essa técnica. Funciona muito bem. Se aplicável no teu negócio, seja de produto ou de serviço, aplica. Para fechar, tem um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ficou famoso pela hierarquia das necessidades humanas. Aconselho que você estude isso, é muito interessante, porque tem tudo a ver com vendas. Ele tem uma frase que é a seguinte, para quem só tem martelo, todo problema é prego. O que quer dizer isso? Quando você só tem uma solução, você vai querer resolver todo o problema com aquela solução. Tá. Falando do fechamento agora, fechamento sequencial. O que é o fechamento sequencial? É você não ter somente uma única técnica de vendas na ponta da língua. Significa que, vamos supor, eu te passei já 4 técnicas, certo? Você vai ficar treinando essas técnicas, treinando. E você vai descobrir que dentro do teu negócio, se não pelo menos as 4, 3 funcionam. Ou se funcionarem as 4, ótimo. E você vai ficar craque nelas. Por que isso? Porque quando você estiver com um cliente, o fechamento sequencial é isso. Você entrou no fechamento com o cliente, você percebeu que esse fechamento não está funcionando, lembra, você não é só um martelo. Você corre para o outro fechamento. Também não está dando muito certo, corre para o outro. Também não está dando muito certo, corre para o outro. Uma hora você vai fechar com esse cliente. Ou por uma técnica ou por outra. Eu estou te dizendo isso para você não pegar uma técnica dessas que eu te passei e falar, nossa, adorei essa técnica e só ficar nela. Porque às vezes essa técnica não vai funcionar. Lembra, a persuasão é você utilizar os recursos necessários em ocasiões específicas. Então, às vezes, o recurso necessário, ele não é aquela técnica que você gostou e que deu certo para um monte de gente. Pode ser uma outra técnica.
Quando você pega pelo menos 3, 4 técnicas, você faz uma sequência de fechamentos que você já sabe mais ou menos para onde você vai andar. Eu vou para cá, se o cliente travar aqui, eu corro para cá, corro para cá, corro para cá. E aí você termina o teu dia com 3, 4, 5 técnicas, você abraça o cliente. Fala, daqui você não passa. Você vai fechar comigo de qualquer maneira. Ou por essa técnica, ou por essa técnica, ou por essa, ou por essa. Mas vai fechar. Tá? Então, treine essas técnicas. Ficou craque? Pega uma por vez, vai aplicando, vê quais são os resultados, vê a que te traz o maior resultado, dá preferência para ela, mas tenha as outras. Amplia o teu arsenal. Amplia teu arsenal. Tá bom? Mais uma vez, eu espero ter te ajudado de alguma forma com essas informações. Espero que você aplique aí no teu dia a dia, que você colha resultados, tá bom? E, como sempre, eu espero te ver numa próxima oportunidade, ou aqui pelas redes sociais, ou então por um treinamento, uma palestra presencial, tá bom? Até lá, fica com Deus, um grande abraço e muito obrigado.